temperatura e umidade. Outra coisa que a Schrei pede é o controle da temperatura e da umidade. Vamos começar pelo controle da temperatura. Estas unidades vão funcionar a uma média de 22 e 24 graus centígrados com uma porcentagem de umidade similar ao conforto, que está nos 50%. Ou seja, que esta unidade vai permitir que no ambiente haja aproximadamente uns 50% de umidade. No caso concreto destas unidades split, o controle da umidade é feito retirando umidade do ambiente, porque geralmente no uso residencial tem altas porcentagens de umidade. Na cozinha tem 80%, nos locais fechados aumenta. Então vai retirar umidade do ambiente. Como faz isso? Porque a diferença de temperatura entre a temperatura a que está evaporando o refrigerante aqui e a temperatura que temos no ambiente vai ser muito alta. E isso faz que as porcentagens de umidade que nós tenhamos sejam baixos. Estas unidades desumidificam também. Portanto, sempre esta unidade vai estar fazendo uma drenagem permanente de água na sua unidade interior. Drenagem que nós temos que verificar permanentemente que saia, para que a água não fique presa na bandeja do evaporador devido à sujeira, etc. Então, o controle de umidade vai funcionar de acordo ao desenho, ao projeto próprio da unidade de ar-condicionado. Não vai requerer nenhum dispositivo adicional para fazer descer a umidade ou a porcentagem de umidade. Com este tipo de aparelhos se obtém um 50% de umidade. Temperatura, que nós íamos falar no começo, a Schrei pede que nós tenhamos um controle muito rigoroso da temperatura, retirando calor no modo frio ou adicionando calor ao ambiente no modo calor. Para isso, geralmente o fabricante nos vai dar um controle de temperatura, como este aqui. Neste caso, temos um controle tipo universal. Temos aqui este que é universal multifunção, que nos permite trabalhar com esta unidade e também com outras unidades. Esta unidade é código 80. Nós sabemos o código, procuramos aqui com o 7. Uma vez que nós encontramos o código, damos o OK e a partir de lá vamos poder trabalhar. Sempre é bom ter na oficina um controle multifunção, porque assim podemos trabalhar com qualquer ou com vários diferentes tipos de unidades com um só controle. Uma vez que nós temos descrito o controle, vamos verificar que este funciona, que envie o sinal de controle remoto para que possa trabalhar bem através do raio infravermelho. Para isso, temos aqui uma câmera de fotos de um celular, e com esse celular nós podemos ver o raio infravermelho que nossa visão não pode ver. Assim, fazendo isso, nós podemos comprovar que o controle está emitindo o sinal. Uma vez que nós comprovamos o funcionamento do controle remoto, que vemos que está funcionando corretamente, porque vimos que o sinal infravermelho funciona,
Este sinal é o que transporta a indicação que nós damos ao controle, por exemplo, frio, calor, ventilação, temperatura. Esse sinal vai ser lido uma vez emitido, vai ser lido por este leitor de infravermelho, que vai traduzir o sinal para sinal elétrico e vai enviar o sinal ao microprocessador para que atue. Uma vez que comprovamos que o controle está bem, vamos ligar a unidade. Uma vez que o aparelho arrancou, começou a trabalhar, aqui temos o modo frio, temos ligada a unidade começou a trabalhar, a unidade exterior e também a unidade interior começou a trabalhar. Como recebe esta unidade a indicação de que a unidade funciona bem na temperatura de aplicação apropriada? E também como sabe a unidade que a temperatura atingiu a tal ponto, a ponto X, através dos sensores? Esta unidade em particular tem dois sensores, um sensor de ambiente que vai estar colocado no retorno sem tocar a tubulação do evaporador, e outro sensor que vai estar colocado na tubulação. Este vai sensar sempre a temperatura no que está evaporando a unidade. Estes sensores são de 7.000 ohms aproximadamente, que através de um divisor de tensão que tem a placa de controle vai enviar um sinal de aproximadamente entre 2 e 3,5 volts. Quer dizer que no caso de ter problemas, nós teríamos esses sensores. Teríamos que retirar o terminal de cada um desses sensores e medir. Quando retiramos da placa, obviamente a unidade para, porque nós retiramos o sensor. Então aqui vocês podem ver que ao ter retirado o sensor, o leitor vai indicar um código de falha. Neste caso, para esta marca de aparelho é o F8. Pode variar o código de falha, obviamente. Então nós podemos medir o sensor uma vez retirado o terminal da placa e teríamos que ter aproximadamente 7.000 ohms. Os dois sensores têm a mesma resistência, mas não alcança com verificar que haja essa resistência. Nós teríamos também que ver que essa resistência tenha uma variação no momento de variar a temperatura ao sensor, porque estes sensores são resistências variáveis. O divisor de tensão que tem a placa registra justamente a diferença de voltagem que existirá, que o sensor vai modificando. Deve ficar entre 2,5 e 3,5 volts. Vamos fazer a verificação com o multiteste. Vamos a colocar numa escala de 20.000, porque o que nós temos que ler é aproximadamente 7.000 ohms. Não podemos colocar em 2.000 nem em 200.000. Aqui, para esta medição, que sabemos que vai ser ao redor de 7.000 ohms, se coloca um multímetro em 20.000. Temos aqui o sensor, colocamos as pontas de prova do multiteste, do multímetro, e temos ao redor de 7.000 ohms. Lembre-se que esses 7.000 ohms podem variar de acordo com a temperatura do ambiente. Não sempre vai estar aí nesse valor. Temos então um valor razoável dentro do que se pode esperar de resistência. Mas nós apenas temos um valor de resistência a uma temperatura fixa, estável. Temos que ver se a resistência deste sensor
varia conforme nós vamos adicionando calor. Vamos aumentar ou diminuir a temperatura para fazer essa prova. Esquentando o sensor, vocês vão ver que deve de se modificar gradualmente a resistência, vai variando. Quer dizer que este sensor, de acordo com a medição, está bem, está realizando o trabalho. Este sensor então registra a variação da temperatura. Não somente tem bem o valor de resistência, senão que também registra as variações de temperatura. É conveniente fazer esta verificação de maneira periódica, porque podemos ter o problema que a placa funcione, porque se tem 7000 ohms, funciona, mas se não varia, é muito provável que tenha problemas o controle no tempo da temperatura. E a SRAE pede que a unidade retire calor, mas que também possa controlar o processo, e da única maneira de controlar o processo é através dos sensores.